Estamos gravando, senhores. 18h30 agora, então vamos começar a nossa aula. Estava falando com a Ingrid, que foi a primeira aluna a chegar. No final da aula, a gente reserva para tirar algumas dúvidas. Então, perdão, tem alguma... Isso, eu quero diminuir isso aqui. Desculpa, esse material é para ficar ali. Então, hoje nós vamos começar... Boa noite, Vitória. Vamos começar o tópico 4, não é isso? A gente terminou o 3 na aula passada. É aqui que eu quero vir. Notas. Não, não é isso, não. PDF no website, notas, tópico 4. Sim. É o último tópico antes da P1. Cai na P1. Provavelmente esse tópico vai cair na P1. Se a gente for muito devagar, então ele não cai, mas deve cair. Então, nós vamos começar a falar da relação entre moeda e inflação. E a motivação para essa discussão que eu trago, não tem no livro, e que eu peguei, são dados do Brasil, são os gráficos 1, 2 e 3, no final, nas últimas páginas deste PDF. Então, vamos lá. Gráfico 1. Então, a gente tem view, rotate, right. Não. View, rotate, view, left. View, left. Ok. Então, diminuir aqui um pouco. O que nós temos aqui nesse gráfico? O IPCA, que é o calculado pelo IBGE, Preço ao Consumidor Ampliado, e a base monetária, o M0, com dados mensais de janeiro de 1980 até dezembro de 2018. Então, aqui no começo, janeiro de 1980, e no final, dezembro de 2018. Observem, essa quebra aqui, o que é isso aqui, professor? Plano real. Ah, importante. Deixa eu ver se eu mencionei. Está escrito aqui embaixo. Né? Vocês estão conseguindo ver o gráfico? Também vocês têm, né? Mas... Sim. Tá. Então, a escala vertical é o logaritmo natural, tá? Do IPCA e da base monetária. Eu fiz, basicamente, eu peguei o IPCA, dividi todo o IPCA pelo IPCA de janeiro de 1980. Então, janeiro de 1980 virou 1. Fiz a mesma coisa com a base monetária. Por quê? Você faz isso, que aí as duas séries saem do 1. Tá legal? E logaritmo natural, como a gente já discutiu, se essa distância aqui, de 4 para 9, corresponde a, digamos, 40%, essa distância aqui de 24 para 29 também corresponde a 40%. A gente já discutiu isso. Então, vocês vejam o seguinte, as duas séries vão andando bem juntas. Preço, IPCA, linha cheia, base monetária, linha pontilhada. Aqui, e observe que tanto base monetária como nível de preço tinha uma tendência de crescimento bem rápido, né? Cresciam rapidamente as duas séries. Aqui, as duas séries passaram a crescer mais devagar. Ainda tem uma tendência de crescimento. Você vê aqui que o IPCA não é uma linha horizontal, é quase que uma linha reta, mas com uma leve tendência de crescimento. E acabou que a base monetária passou até a crescer um pouco mais rápido. Então, veja, foi surgindo uma diferença. Tá? E, inclusive, a base monetária quase sempre ficou abaixo, ou seja, a linha pontilhada quase sempre ficou abaixo da linha cheia, e aqui ela inverteu, ficou acima e começou a andar crescer um pouco mais rápido. Tá? Bom, então, a motivação, pode pensar, na verdade, a motivação desse capítulo, a grosso modo, é esse gráfico 1. Gente, eu olho aqui com mais detalhes isso no gráfico 2, que basicamente pode pensar o seguinte, no gráfico 2 eu estou dando um zoom nessa região aqui. De novo, as duas, aqui, janeiro de 1995, lembra? O plano real foi julho de 1994, então eu ignorei os últimos meses de 1994 e olhei de janeiro de 95 em diante.
Então, vocês veem que aqui, claramente, a base monetária começa a crescer mais rápido, e observa que ela tem uns picos que acontece aqui, daqui a pouco acontece aqui. Isso é o que a gente chama de sazonalidade, ou seja, é um fenômeno que se repete com uma dada frequência de tempo. Por exemplo, com frequência, o Banco Central expande a base monetária em dezembro. Tende a expandir a base monetária em dezembro porque tem maior demanda por moeda devido a 13º, as empresas demandam mais crédito. Então, vocês veem que tem, por exemplo, então tem esse pico aqui, aí cai, aí tem outro pico. Esses picos recorrentes são decorrentes desses efeitos sazonais. Tem na série da base monetária. E se tem algum na inflação, não é tão evidente assim, a gente não vê tão facilmente. Então, lembrando, índice de preços, linha cheia, base monetária, linha pontilhada. Então, aqui, a partir de janeiro de 1995, as duas séries têm uma tendência de crescimento, mas, claramente, a base monetária tende a crescer mais rápido que o índice de preços. E aqui eu coloquei uma terceira série, que aí essa eu deixo para explicar depois, tá? Então, talvez fosse melhor que dizer que a motivação, na verdade, é o gráfico 1. Bom, perguntas até aqui. Então, vamos lá. Gráfico 1, o que a gente vê? As duas séries andando bem juntas, particularmente antes do Plano Real. Depois do Plano Real, as duas séries crescem, porém, a base monetária cresce um pouco mais rápido do que o índice de preços. Então, view, rotate, right. Acho que é isso. Sim. Aí, então, aqui na segunda bullet item, eu digo que a inflação, presentemente, parece um fenômeno natural, né? Então, assim, tem inflação, então, os preços sobem, mesmo que um pouco sobe. Até na Suíça sobe, por exemplo. Bom, mas já ocorreram diversos episódios de deflação. Então, por exemplo, Estados Unidos, tem a informação ali, de 1880 a 1896, queda de 23% no nível de preços. A período da Grande Depressão também houve queda de preços nos Estados Unidos. E no Brasil também já houve períodos de deflação. Mas, inequivocamente, o Brasil é caracterizado por inflação, particularmente após o período após a Segunda Guerra Mundial. Aí um ponto que o autor me chama a atenção é assim, dado um país qualquer, você escolhe um país e olha o que acontece com a taxa de inflação desse país. Ela não é constante, ela varia ao longo do tempo. Em alguns países vai variar mais ou menos, mas varia. Por exemplo, os Estados Unidos agora voltou a ter inflação elevada, o padrão americano. A inflação mais alta nos últimos 40 anos, desde o governo Jimmy Carter. E, dado um período de tempo qualquer, digamos assim, vamos olhar em 2020, e olhar o que foi a inflação em 2020 em vários países do mundo. Não vai ser a mesma taxa de inflação para todos os países. Alguns países vão ter taxa de inflação de 1%, outros de 2%, outros de 7%. Ou seja, dado um período de tempo qualquer, a inflação nesse período varia muito de um país para o outro. Perguntas? A inflação tem repercussões na política também, tá? Talvez aqui, em vez de melhor falar em área política, na arena, né? Na rua. Acho que ficaria melhor. Dou aqui alguns exemplos. Derrota de Jimmy Carter, foi o primeiro presidente americano após a Segunda Guerra que disputou a reeleição e não conseguiu. Muitos atribuem a inflação elevada, não apenas a inflação, mas um dos fatores que contribuiu para a derrota de Jimmy Carter é que a inflação estava muito alta para o padrão americano. Pessoas atribuem também a ascensão do nazismo à hiperinflação que ocorreu na década de 20 na Alemanha, na chamada período da República de Weimar. No começo da década de 20 teve uma hiperinflação muito forte na Alemanha, os preços dispararam, uma loucura. E muitos atribuem o caos econômico que se seguiu, teria criado as condições para a ascensão do nazismo. E outra, agora aqui falar no Brasil, a eleição de Fernando Henrique. Ele deveria falar eleição e reeleição, talvez. O que aconteceu? Em 1989, a gente teve a primeira eleição para presidente após o regime militar. O primeiro
foram para o segundo turno, Fernando Collor e o Luiz Inácio Lula. A eleição foi relativamente apertada, não muito apertada. O segundo turno foi relativamente apertado, mas não muito apertado, mas o Collor ganhou. Não sei se a diferença foi 5% ou 10%, não me lembro. E o governo Collor foi um desastre, e quando começaram a fazer as pesquisas eleitorais, ia ter eleição em 94. E no final de 1994, nós teríamos uma eleição presidencial, como tivemos. As pesquisas estavam sendo feitas no começo do ano, de 1994, e apontavam o Lula como favorito para vencer no primeiro turno. Mas veio o Plano Real. E aí, com o Plano Real, Fernando Henrique, que era ministro da Fazenda no começo do ano, ficou muito popular, e ele saiu candidato, foi eleito já no primeiro turno. Mas ainda foi reeleito em 98 também. Então, o Plano Real, que derrotou a inflação, o capital político dele foi tão forte que elegeu e reelegeu Fernando Henrique sempre em primeiro turno. Desde então, ninguém mais ganhou a eleição no primeiro turno aqui no Brasil, eleição presidencial. Perguntas? Bom, então, nós queremos falar de inflação, algum fenômeno importante. Então, a gente vai discutir o que determina a taxa de inflação no longo prazo. Bom, o que quer dizer longo prazo? Não sei se eu já falei aqui, eu desconfio que não, mas assim, longo prazo é uma situação hipotética que a economia iria atingir se não existissem mais choques. O que é um choque? Por exemplo, Covid. Isso impacta a economia. Algumas empresas, restaurantes fecham, outras empresas fecham também. Tem gente que perde o emprego e coloca a economia em recessão. Então, a pandemia foi um choque negativo. Outro tipo de choque, uma guerra no Golfo Pérsico, joga os preços do petróleo para cima, afeta todas, se não todas, quase todas as economias do mundo são afetadas por isso. Para um país produtor de petróleo que não está na região do conflito, isso é até bom, porque o preço do petróleo subiu, né? Mas para os outros, usualmente, isso é uma notícia negativa, ok? Então, numa situação onde esses choques parassem de acontecer, a economia convergeria para um... E não só pandemia ou guerra. Um outro exemplo de choque. Muda o governo de um país e, com isso, ele muda a política fiscal, muda a política monetária, muda a política macroeconômica, isso também é um choque. Então, se a gente caísse numa situação hipotética, onde não tem mais choque, um mundo perfeitamente previsível, a economia tenderia para um chamado equilíbrio de longo prazo. Então, quando a gente fala que taxa de inflação de longo prazo, está falando que a inflação que prevaleceria nessa situação hipotética. Mas por que ela é... Então, essa situação hipotética é importante. Perdão. Esse aqui. Pode pensar, por exemplo, se estivéssemos falando do nível de preços, aí o nível de preço tem essa trajetória aqui assim, eu poderia imaginar o seguinte: a tendência, ou seja, o valor de longo prazo do nível de preço seria... O diabo que eu não consigo fazer, perdão. Vou tentar melhorar. Não, desculpe, esse aqui está difícil para mim. Tem que fazer mais bruta a oscilação aqui, que eu não consigo fazer a... Então, pensa assim, imagine que o nível de preço tivesse esse comportamento que a gente está vendo aqui. E também tem que aumentar aqui, né? Que não está muito bom. Deixa eu cortar isso. Perdão. Eu acho que isso aqui eu consigo ilustrar o que eu quero, só com esse segmento aqui. Então, o valor de longo prazo do livre preço tem mais de uma maneira de fazer. A maneira mais simples é assumir que seria a trajetória de longo prazo é dada por uma linha reta, seria algo desse tipo aqui. Ó. Faça de conta que a linha vermelha é uma linha reta, tá bom? Aí a Ingrid quer fazer uma pergunta. Fala, Ingrid. Professor, esse gráfico você pode repetir sobre o que é o gráfico? Estou tentando ilustrar o que seria o valor de longo prazo, por exemplo, do nível de preços. A linha azul seria a trajetória, pensa assim, você levantou dados sobre o comportamento do índice de preços, e quando você joga no gráfico, você obtém essa linha azul, tá? Aí o que seria a trajetória, o valor de longo prazo do livro de preço, ou seja,
Então, eu estou dizendo o seguinte, essa distância aqui é devido a um choque. Pode interpretar assim, tá? Então, a trajetória de longo prazo do livro de preços seria a linha vermelha. Faça de conta que a linha vermelha é uma linha reta, tá legal? Então, a ideia é assim, se nesse período que inicia, vem daqui, da data T1 até a data T2, não tivesse acontecido, por exemplo, choque de petróleo, pandemia, eleição, nenhuma impeachment, nada disso, o nível de preço teria se comportado conforme a linha vermelha. Pode interpretar assim, ok? Sim. Então, assim, a ideia é assim, a variável, por caso do preço, ela tende a seguir a linha vermelha, mas não exatamente. Uma hora sobe, outra hora desce. Tá? Ok? Uma hora está acima, outra hora está abaixo da linha vermelha. Ok? Está claro isso, Ingrid? Sim, professor, tá claro agora. Então, e a resposta do capítulo que determina a taxa de inflação no longo prazo, pode pensar. Ou seja, dizer que a taxa de inflação no longo prazo, estamos falando da inclinação dessa reta vermelha aqui. Inclinação da reta vermelha. Lembra, a inclinação diz o quão rápido o nível de preço está crescendo. O crescimento é dado pela inflação, né, a taxa. É a chamada equação quantitativa, que está escrita aqui. MV igual a PY. O que é isso? Então, atenção. A notação, às vezes, varia um pouco de um capítulo para o outro. O Y, aqui nessa expressão, vou colocar aqui agora. Então, o Y é o PIB real. TY é o nível de preço vezes o PIB real. Então, é o PIB nominal. M é quantidade de moeda que existe na economia. Ou seja, o estoque de moeda que está circulando na economia. E o V é a chamada velocidade, a gente chama de velocidade renda. É chamada, pode ter assim, velocidade de circulação da moeda. O que é isso, pessoal? Observe o seguinte. Se eu suponho que eu saio daqui agora, pegue um táxi. Aí a corrida dá R$10, exatamente para facilitar, eu pago o taxista com R$10. Aí esse taxista dirige por mais uma hora, ele para numa lanchonete, faz um lanche e paga o lanche com a mesma nota que eu dei para ele. Então, observe que no espaço de uma hora ou duas, no espaço de 3 horas, aquela nota de R$2 foi utilizada para 2 transações. Então, assim, se você tem 100 mil reais circulando na economia, você não está restrito a que as transações sejam no valor de 100 mil. Pode ser maior ou menor, depende do quão rápido a moeda circula, tá legal? Então, você pode interpretar então até o seguinte. Alguém se opõe que eu pague o quadro? Instituições como o IBGE ou equivalentes de outro país, em caso de outro país, vou falar no Brasil. O IBGE calculou o PIB nominal. O Banco Central calculou o estoque de moeda que existe na economia, seja M0 ou M1. Tá? Vamos abstrair a questão de qual é o conceito de moeda por um momento. Aí você quer que isso seja igual, quer botar uma igualdade. Então, aqui é 10 e esse é 100. Tem que ter uma variável aqui. Essa variável é o V. O V, na verdade, ele é calculado por resíduo. Simplesmente é feita essa conta aqui. Então, quando você faz essa conta aqui, PIB nominal dividido pelo M, você tem uma medida do quão rápido a moeda gira. Então, a ideia é assim, você tem o M é igual a 10, o PY é igual a 50, o V tem que ser 5, ou seja, a moeda está girando 5 vezes no período de tempo que você está olhando. Digamos que seja ano, tá legal? Então, uma cédula é utilizada em média 5 vezes ao longo do ano. Perguntas? Não? Então, vamos em frente. Então, a resposta para do que determina a inflação no longo prazo
vai ser dada por esta equação aqui. A gente vai usar essa equação mais à frente. Tá? Depois vai discutir com mais detalhes essa equação. E aí o livro menciona que a identificação e a mensuração dos custos da inflação é uma questão em aberto. Ou seja, vamos lá. Pelo que essa discussão que a gente colocou aqui, a inflação causou a derrota contribuiu para a derrota do Jimmy Carter, para a ascensão do nazismo, para a eleição do Fernando Henrique, a queda da inflação contribuiu para a eleição do Fernando Henrique. A popularidade do Joe Biden está bem baixa, atribui também à inflação. Tá? Inflação parece ser uma coisa que as pessoas não gostam. Então, por que elas não gostam da inflação? Aí os economistas tentam descobrir. Então, basicamente, quais são os motivos, essa parte de identificação, quer dizer o seguinte, por quais motivos a inflação é tão ruim para as pessoas? Não, porque aí se eu tenho dinheiro, meu dinheiro desvaloriza. Peraí, não é tão simples assim essa discussão. Vamos lá. Se a gente conseguisse prever perfeitamente a trajetória da inflação, a gente sabe, a inflação em janeiro é de 1%, a inflação em fevereiro vai ser de 0,5%. A sociedade poderia se ajustar a essa inflação perfeitamente previsível, no seguinte sentido. Por exemplo, um contrato de aluguel poderia embutir lá dentro a taxa de inflação e ter, por exemplo, reajustes mensais. Então, o meu ponto é, se a inflação fosse perfeitamente previsível, a sociedade conseguiria se ajustar a isso. O fato é que a inflação não é perfeitamente previsível, e isso que gera vários transtornos. Tá? Então, exatamente, quais são os fatores, o que exatamente gera esse transtorno? Os economistas ainda tentam identificar. A gente vai falar de algumas coisas aqui, mas ainda não tem uma resposta fechada para isso. E a mensuração dos custos, ou seja, quão oneroso é para a sociedade a existência da inflação, também é uma questão em aberto. Tá? Então, resolver o problema, identificar propriamente a fonte a razão da inflação ser onerosa e o quão onerosa ela é, economistas não têm uma resposta fechada para isso. Perguntas? Bom, então a gente vai entrar nesse capítulo aqui que chama teoria. Nossa sessão, já estamos no capítulo 15 do livro, se não falha a memória, o 16. 15 acho que era o anterior. 17, né? Estamos no capítulo 17 do manual. Então, essa chamada teoria clássica, teoria dos gregos, dos romanos, não. Não é tão antiga assim. É clássica pelo seguinte, houve um economista muito importante no começo do século... Na primeira metade, né? Não conheço. A partir da década de 30, John Maynard Keynes. Às vezes as pessoas que se referem a ele simplesmente pelo último nome, como Keynes, um economista britânico, foi um economista bem importante, influente. Ele trouxe novas ideias para a teoria macroeconômica. Acho que é absolutamente correto dizer, para o bem ou para o mal, o Keynes revolucionou a teoria macroeconômica, teve uma influência imensa. Então, os economistas, as ideias que os economistas abraçavam até o Keynes surgir na arena com as suas ideias sobre a teoria, ideias sobre o funcionamento da economia, elas ficaram conhecidas, são hoje conhecidas como os economistas que antecederam o Keynes, como os clássicos, ou seja, o pessoal que o Keynes veio, entre aspas, derrotou, são chamados economistas clássicos. Então, quando se diz a teoria clássica da inflação é a teoria pré-Keynes. Mas ainda existe, pela maior parte da inflação, isso ainda é muito, vamos colocar assim, os elementos principais são cobertos por essa teoria. Então, clássico, basicamente, estamos falando de economista final do século XIX, princípio do século XX. Keynes começou a se tornar relevante, a ideia de expansão da metade da década de 30 para frente. 36, na verdade, é o livro mais importante dele, se não me falha a memória.
Então, essa chama teoria clássica, como eu estava falando, desenvolvida pelos primeiros pensadores da economia. Lembrando que o Adam Smith publicou a chamada Riqueza da Nação, Riqueza das Nações, o livro que chama Deu Partida para a Ciência Econômica, 1776, o mesmo ano da independência dos Estados Unidos. E a gente vai criar aqui uma variável, que eu vou chamar o valor da moeda, e ela vai ser comensurada, ou seja, qual o poder de compra da moeda? O poder de compra da moeda é 1 sobre P. Ah, mas por que, Alexandre? P é índice de preços. Tá? Então, vou tentar colocar aqui um P maiúsculo para índice de preços. O P minúsculo, que na verdade fica igual ao maiúsculo, então vou usar X aqui para um preço genérico, o preço da batata. Se eu digo que o preço da batata é 10 e eu tenho R$50, quantas batatas eu posso comprar? 5, porque 50 sobre 10 é igual a 5. Ou 5 vezes 10 é igual a 50. De forma mais geral, se eu tenho R$1 e o preço da batata é 10, quantas batatas eu consigo comprar? 0,1. 10% de uma batata, né? Tá? Então, a gente diz que o valor da moeda é 1 sobre um nível de preços. No caso aqui era o preço da batata, só que a gente não vai usar o preço de um bem, a gente vai usar, que a gente já discutiu esse conceito, o índice de preço. Tá? Então, o recíproco do índice de preço nos dá o valor, ou o poder de compra de uma unidade monetária ou da moeda em geral. Perguntas até aqui? Não? Então, a gente vai falar da determinação de como a moeda e determinação no índice de preços. Isso é para o longo prazo. Então, lembra, já discutimos o longo prazo. Uma das diferenças, pelo que eu entendo, é que na época os economistas clássicos eles tratavam tudo como se fosse longo prazo e não discutiam muito o que acontecia no curto prazo. Então, pensando na seguinte situação, nós temos uma certa quantidade de moeda que eu estou chamando aqui de M1, lembrando, no capítulo anterior nós tínhamos N0, mas o 0 não era subscrito, tá? Era do mesmo tamanho que o N. E o M1, então isso aqui era base monetária, esse M1 era outro conceito, era PMPP mais depósitos à vista. Então aqui quando a gente escreve assim, M1 um aqui é um subscrito. Então é algo diferente disso aqui. Então tem uma certa quantidade de moeda na economia que eu chamei de M1, e eles estão supondo que está fixa, que o Banco Central conseguiu, se o N for base monetária, o Banco Central está mantendo a base monetária constante. Então, isso é a oferta de moeda da economia. Essa reta vertical. A quantidade de moeda está fixa, então a disponibilidade de moeda na economia não responde a variações no P. Existe uma demanda por moeda, a quantidade de moeda que as pessoas querem carregar. E o autor assume que quanto maior o valor da moeda, menos as pessoas vão demandar dessa moeda. Lembra que isso aqui é o valor da moeda. Tá? Então, à medida que o valor da moeda vai caindo, as pessoas passam a carregar mais moeda. E a interseção entre essas duas curvas de oferta e demanda determina o nível de preços, que aqui eu chamo de o nível de preço não, a fração 1 sobre P. Mas se você tem a fração 1 sobre P, você não precisa do... Desculpe, se você tem a fração 1 sobre P, você tem o P, né? Então, inclusive, eu menciono aqui o seguinte. A segunda escala do livro é desnecessária, a gente não vai usar. O que eu estou dizendo? Só um segundo. Se você for olhar no livro, esse gráfico que eu estou colocando aqui, o livro tem uma segunda escala do lado direito, porque difícil fazer a linha reta aqui. Ele chama, é o P, e lembrando que o P cresce nessa direção. Então, 1 sobre P cresce conforme nós estamos acostumados, então o P
cresce na direção oposta. Né? Um livro simplesmente pontilha isso para cá e aqui, por exemplo, P1. Então, se, por exemplo, isso aqui é igual a 0,5, um meio, né? Isso aqui seria igual a 2. Então, se você for olhar a figura, vamos falar no capítulo 17. Estou falando da figura 1 do livro texto, tem e várias das figuras que a gente vai ver, a figura 2 também, tem uma escala adicional do lado direito para o nível de preços. Eu não vou estar usando aqui, eu não vejo necessidade, acho que só faz complicar desnecessariamente o desenho, ou a nossa análise, porque claramente, se 1 sobre P cai, quer dizer que o P cresceu. Perguntas? Não? Então, o que a gente tem até aqui descreve o equilíbrio, chama a determinação do nível de preços no longo prazo. Por que não seria para o curto prazo? A gente vai falar depois, mas uma das razões é que no curto prazo a curva dela é muito instável, ela oscila muito. No longo prazo ela é mais estável. Depois a gente fala mais sobre isso. Então aí a gente discute, agora vamos discutir os efeitos de uma injeção monetária. A gente vai estar falando da figura 2 nas notas de aula, eu vou aproveitar que a figura 1 está aqui para ilustrar. Então, basicamente, suponha que o Banco Central aumenta a quantidade de moeda de M1 para M2. Uma injeção de moeda na economia. Então, na verdade, agora eu estou vendo, aqui não deveria ter o número 1, e o 1 deveria estar aqui, ó, para ser consistente com o que a gente está fazendo na figura 1. Tá? Então, se for comparar, inclusive, a figura 1 com a figura 2, vocês podem ver. Mas deixa eu terminar e a gente vê depois. Então, basicamente, seria melhor que não precisa do número índice 1, que a curva não vai se deslocar, só vai se deslocar a curva S. Tá? Seria a curva S1. E a curva de oferta se desloca para a direita. Então, a curva S1 para S2, o equilíbrio que se dava no ponto A1 passa a acontecer no ponto A2. E aqui, então, nós temos o novo 1 sobre P de equilíbrio. Então, observe o seguinte, 1 sobre P1 é maior que 1 sobre P2. Consequentemente, P1 tem que ser menor que P2. Ou seja, a fração diminuiu porque o P aumentou. A fração sobre P diminuiu porque o P aumentou. Então, essa injeção de moeda, o valor quando a moeda aumentou de M1 para M2, tende a fazer com que o nível de preços cresça. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, eu tenho. Por que essa curva ela tem inclinação negativa? Só um minutinho. Só um minutinho. Você diz a curva D, evidentemente, né? Isso. Já te respondo. Só um segundinho. Agora vamos olhar aqui, voltar para as notas de aula. Vou tentar diminuir aqui para botar os dois gráficos juntos. Como eu tinha mencionado, esse subscrito 1 aqui na curva D deveria ser um subscrito na curva S, tá? E se for olhar, então, a figura 2 que está aqui é a mesma coisa que a figura que eu tenho aqui no quadro. Certo que no quadro eu fiz a parte referente ao deslocamento após a expansão monetária, marquei em azul, enquanto nas notas de aula está tudo em preto. Tá? Aí eu menciono aqui que é preciso explicar o gráfico e ver o apêndice. Eu aqui não falei dessa necessidade de explicar gráfico, até onde eu me lembro. Eu não falei nessa disciplina ainda não, né? Falei? Não, né? Sim ou não? Não. Não, obrigado. Então a gente vai ter que discutir isso com detalhes. Isso é uma parte importante, inclusive, para a prova, tá? Então agora a gente tem a pergunta Da Ingrid? Da Ingrid, obrigado. Desculpa. Sobre por que essa curva D é decrescente. Vou tentar responder aqui. Obrigado pela pergunta. A ideia aqui é o seguinte. Vamos pegar a equação quantitativa que eu coloquei aqui, tá? Pensa o seguinte.
lembra, até do jeito que a gente definiu o que era o V, que era a velocidade, depende do quão rápido a moeda gira, lembra? Lembra dessa discussão, Ingrid? Sim. Tá. Agora, veja, isso, dizer que a moeda está girando rápido ou não, por exemplo, se a moeda está girando muito, está correndo muito devagar, quer dizer que as pessoas estão sentando em cima da moeda. Se a moeda está circulando rápido demais, quer dizer que é como se ela estivesse queimando na mão das pessoas. Quem recebe a moeda tenta se desfazer dela imediatamente, tá legal? Particularmente, quando a taxa de inflação começa, no caso do Brasil, quando a inflação dispara, aconteceu antes, como era no caso do Plano Real, ninguém fica com dinheiro parado, quer ficar com o dinheiro parado na conta corrente ou na carteira. Então, falar aqui uma coisa, por exemplo, pela idade, vocês não lembram o que era aqui antes do Plano Real. Vocês nasceram final da década de 90 para cá, a maior parte dos senhores, né? Então, talvez alguém lembre, mas dificilmente vai lembrar. Dá um exemplo. Eu tinha um automóvel antes do Plano Real. Eu deixava para botar gasolina no automóvel na sexta-feira, depois de 5 da tarde. Por quê? O banco naquela época fechava 4h30. Porque eu sabia que se eu chegasse no banco, no posto de gasolina, e pagasse com cheque, o camarada só ia conseguir, o posto só ia conseguir depositar o dinheiro na segunda-feira, e eu podia deixar o dinheiro na minha conta mais uma noite rendendo juros. Tinha que chamar overnight, mais um dia de aplicação para mim. Porque isso não era pouca coisa, não, que a inflação era 40% ao mês, por exemplo. Então, uma aplicação, por exemplo, caderneta de poupança rendia, naquela época, 30%, 40% ao mês, 1% ao dia, coisa desse tipo. Então, basicamente, se você pegasse o dinheiro, recebi, digamos, R$5.000. Vou ficar com esses R$5.000 parado na carteira. Naquela época, antes do Plano Real, que nem existia a moeda real, era uma outra unidade monetária, você estava perdendo, porque a inflação estava comendo aquele dinheiro que você estava carregando na carteira a uma taxa muito rápida, muito rapidamente. Hoje, então, assim, e todo mundo fazia isso, ficava calibrando a minha conta bancária todo dia. Então, eu sabia, vai ter uma conta batendo no dia 10, que nem podia fazer agendamento de resgate. Dia 10 de manhã eu ligava para o banco, para o Providência, que era por telefone, né? Não tinha internet, nada. Ligava para o banco para pedir o resgate. Daquele de tirar o dinheiro do fundo. Hoje em dia, não. Por exemplo, eu recebo meu salário, pago umas contas que eu sei que eu tenho que pagar no começo do mês, deixo um dinheiro parar na conta corrente para sacar, fazer um saque, para pagar um táxi, pagar um lanche, coisa desse tipo. Tá legal? Então, hoje em dia, eu deixo um dinheiro parado na conta corrente, dinheiro parado na gaveta também, na carteira, não me preocupa. Antigamente, não. Eu ficava com o dinheiro contadinho. Então, assim, basicamente, eu recebi o dinheiro, me desfazia logo. O M1, meu M1, meu depósito à vista, virava imediatamente a aplicação financeira. E dinheiro na carteira era o mínimo do mínimo. Tá? Então, assim, a moeda girava muito rápido na época do Plano Real. Bom, dito isso, então, que na prática, você pode. Essa equação também, ela também é uma equação. Ela descreve o comportamento das pessoas, então pode dizer que é uma equação de demanda por moeda. Então, você pode dizer que a demanda, na verdade, é isso aqui. Tá? Então, observe que, agora que eu escrevi isso, observe o que acontece com o MD quando o P aumenta. Cresce, tá legal? Então, quanto maior o P, maior a quantidade de moeda demandada. Consequentemente, quanto menor o 1 sobre P, maior, podemos até aproveitar aqui, tá? Reescrever aquela equação que é listada da seguinte forma: 1 sobre V, você quer ver, desculpa, vezes 1 sobre 1 barra P, isso aqui é igual a P. Então, quando 1 sobre P aumenta, esse M, aí essa fração diminui e esse M cai. Por isso que, então, quando você vai colocar no gráfico, no gráfico aqui nesse eixo é 1 sobre P, a quantidade de moeda que as pessoas demandam é decrescente em 1 sobre P. Outra maneira de dizer, a quantidade de moeda que as pessoas demandam é crescente em P. Tá legal? Respondi. Agora o coisante fez sentido, professor. Muito obrigado. Bom, aí eu mencionei aqui que é preciso explicar o gráfico, ver apêndice. Então, vamos lá. Isso aqui é importante, inclusive, para a prova. A ideia é o seguinte.
toda questão desta disciplina que tiver um gráfico, como esse aqui, caiu na prova. Explique os efeitos de longo prazo de uma expansão monetária sobre o nível de preço. A resposta envolve desenhar esse gráfico que está aí no quadro e explicar o gráfico. E veja bem, um livro-texto, como o Manual do Mencken, que é um bom livro-texto, eles, olha, injeção monetária, o que acontece está ilustrado no gráfico. Agora, olha aí para o gráfico e se vira. Os autores não fazem isso, né? Eles explicam o gráfico. Eles dizem por quê, qual é o equilíbrio inicial, por que a curva se desloca para um lado, uma curva vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Tá? Então, vamos ver a minha ilustração aqui. Como é que eu discuto? Vamos ver aqui o apêndice. No final aqui, antes dos gráficos 1, 2 e 3. Então, chega aqui nessa página 6, eu digo, apêndice, explicando um gráfico. Estamos fora do livro, ou seja, não tem uma seção desse tipo no livro. Isso aqui é uma exigência do seu professor. Então, sempre que houver um exercício que envolva um gráfico, você precisa explicar o gráfico. Aí aqui eu coloco uma receita de bolo para explicar um gráfico. Ou seja, procedimentos. Uma lista de procedimentos. Nunca vi um caso lecionando que essa lista não resolvesse. Às vezes, dependendo do gráfico, fica complicado, que às vezes tem que... esse procedimento tem um vai e volta, mas nesse caso aqui vai ser exatamente do jeito que está aqui. Então, ó, o ponto que você tem que fazer é o seguinte: desenhou o gráfico está correto, é isso aqui que eu quero desenhar. Você vai elaborar um pequeno texto que aborde os seguintes pontos: 1, curvas iniciais; 2, equilíbrio inicial; 3, deslocamento das curvas; 4, novo equilíbrio; 5, comparação dos equilíbrios. Já já a gente discute com mais detalhes essa receita de bolo com o exemplo que vem agora. A título de ilustração, consideraríamos um exercício similar ao da figura 2, na página 337, que também é essencialmente essa figura aqui. Eu falei, a única diferença é que eu não coloco a segunda escala, tá? Só que, como aqui já tem esse gráfico com a expansão monetária, eu vou fazer um pouquinho diferente com a contração monetária. Ao invés de a quantidade de moeda aumentar, a quantidade de moeda vai diminuir. Segue o gráfico a sua de explicação. Então, a ideia é a seguinte: pergunta, ou, perdão, está fazendo prova e apareceu a seguinte coisa na sua frente. Explica os impactos de longo prazo de uma contração monetária sobre o nível de preços. A sua resposta envolve um gráfico como esse aqui e a explicação. Ou tentar colocar tudo no PDF. No PDF não, quase, 1 minuto. Vou editar, colar. Ok. E aqui eu vou colocar num canto ali em cima, à direita, a dita receita de bolo. Então, só para não haver dúvida. Esse texto que está aqui embaixo do gráfico é a implementação desses 5 pontos da receita de bolo que eu havia falado. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Só para não ver, eu vou discutir com essa explicação e a conexão dela para esses pontos aqui. Perguntas até aqui? Então, antes de começar, vamos primeiro entender o gráfico. Então, vamos lá. Situação inicial está aqui marcado em azul. Equilíbrio no ponto A1. Olha aqui o nível de preços. 1 sobre 1.
houve uma contração monetária, ou seja, a quantidade de moeda que existia na economia diminuiu, o Banco Central adotou uma política monetária mais apertada, mais restritiva. Então, a quantidade de moeda que era M1 cai para M2, por exemplo. Aí tem esse equilíbrio, um novo equilíbrio aqui. Aí tem aqui um sobre P2. Então, olhando apenas para o gráfico, alguém tem alguma dúvida sobre o gráfico? Então, vamos agora discutir a questão da explicação. Eu vou usar cores. Então, eu vou precisar o seguinte: o primeiro ponto que eu digo, curvas iniciais. Estão falando, vou usar o vermelho aqui. Fale das curvas iniciais. Então, a gente está falando desse segmento que começa aqui, ó, e termina aqui. Então, assim, isso que está entre os em colchete vermelho é a implementação do ponto 1, onde eu deixo claro quais são as curvas relevantes na situação inicial, ou seja, antes da contração monetária. A demanda da moeda é descrita pela curva D, no tocante à oferta na situação inicial, ou seja, antes da contração monetária, ela é ilustrada pela curva S1. Aí o segundo ponto, equilíbrio inicial. Então, estamos falando disso aqui, ó. O que está em azul. Verificamos que o equilíbrio inicialmente ocorreu no ponto A1 e o valor da moeda é igual a 1 sobre P1. Perguntas até aqui? Aí, em seguida, agora, eu tenho que falar do deslocamento das curvas. Aí, nesse exercício aqui, é só uma curva que se desloca. Tem alguns gráficos mais complicados que tem mais de uma curva se deslocando. Esse aqui é o mais simples possível, só uma curva se desloca. Após a contração monetária, a oferta passa a ser representada pela curva S2. Então, o ponto 3, estamos falando disso aqui em verde. Então, tudo que está em verde é para explicar mencionar o deslocamento da curva de oferta de S1 para S2. Aí vamos colocar agora aqui em preto o novo equilíbrio. Então, é a partir daqui em diante. Podemos observar que o equilíbrio passa a ocorrer no ponto A2 com o valor da moeda igual a 1 sobre P2. Tá? E o último tópico, eu vou usar o cinza, um cinza escuro, tentar aqui um cinza escuro. Talvez cinza claro fique melhor. Vamos ver se o cinza claro aparece. Dá para ver esse cinza claro, gente? Sim ou não? Mais ou menos. Então, obrigado. Eu já ia perguntar se ainda tinha algum aluno em aula. Eu vi um meu Deus ali nas notas de aula. O que aconteceu? Por que esse meu Deus? Ah, não, é que você estava falando do plano real, da inflação e tudo mais. Isso uma pessoa. Depois a gente fala. Vamos terminar esse ponto. Eu pensei que foi o meu Deus, fosse do gráfico. Esse cinza escuro está aparecendo um pouco melhor, não está? Sim. Ok. Então, em cinza escuro é o ponto 5. Como 1 sobre P1, 1 sobre P2 maior que 1 sobre P1, é só olhar para o gráfico, né? Concluímos que P2 é menor que P1, logo ocorreu uma queda no nível de preços. O nível de preços na situação 2 é menor que o nível de preços na situação 1 ou na situação final, menor do que na situação inicial. Tá? Então, a explicação do gráfico nesse exercício é isso aqui. Então, toda questão que tiver gráfico, vocês têm que fazer um negócio, fazer isso que eu fiz aqui. Um ponto importante. Digamos que eu coloque exatamente essa questão na prova. Lembra que surge aqui o problema que não existia na época do ensino presencial. Alguém tem a ideia de copiar e colar, só que nem copiar e colar. Simplesmente ficar lendo e escrever. Assim, a pessoa está lendo e escreve. Tá, então, digamos, só para navegadores, gente. Se cair essa questão na prova, você não pode simplesmente copiar o meu texto. Você tem que fazer isso aqui com as suas palavras, tá legal? Está claro para todo mundo? Você tem que preparar o seu texto. Provavelmente você vai poder consultar, não precisa nem decorar quais são os pontos do procedimento, ok? Mas o texto tem que ser seu. Tá? Perguntas?
até aqui. Aí estava sobre o plano real, meu Deus, aquilo que eu falei, eu não sei o que fazer, não. Todo mundo fazia isso, porque, inclusive, agora, isso para uma pessoa, um indivíduo, imagina uma empresa grande que está fazendo pagamentos de seria 100 mil reais, está recebendo 80 mil reais, vai pagar 100 mil reais, é uma loucura. Inclusive, por exemplo, hoje eu recebo a fatura do cartão de crédito fica disponível 10, 15 dias antes do vencimento, uma coisa assim. Não, antigamente a fatura do cartão de crédito ficava disponível 1 dia, 2 antes do vencimento. Tá? 1 dia, 2 antes do vencimento. Perguntas? Bom. Então, isso aqui liquida a questão referente à explicação do gráfico. E, de novo, eu fiz aquilo que eu não consigo desfazer. Então, gente, eu vou abrir um novo aqui, porque depois que eu bato num zoom, isso aqui eu não consigo voltar para o 100%. Mas faço abrir um novo. Bom, feito isso, nós vamos, então, voltar para a página 2 das notas de aula. No final da página 2, onde fala, apêndice, é preciso explicar o gráfico, o que a gente acabou de fazer. Aí eu coloco aqui no começo da página 3 o que acontecerá se o y crescer. Então, estamos falando deste exercício simples aqui. Não tem nas notas de aula, a gente faz aqui rapidamente. Possivelmente está numa lista de exercícios, mas a gente já faz aqui. Vou botar um barra aqui só para ficar diferente desse M. Tá aqui. Então, o M barra é a quantidade, a oferta, a quantidade de moeda que existe na economia no momento, que vai permanecer constante. E aí, então, a ideia é a seguinte, o Y, o valor de longo prazo do PIB cresceu. Aí, O valor da moeda diminuiu? oi? Não. O valor da moeda diminuiu? Não, está fixo estamos no equilíbrio fixo, não, está em 1 sobre P1, nós estamos em A1, tá? A gente não sabe o que vai acontecer com o valor da moeda. A gente precisa primeiro deslocar uma das curvas, ou duas, e ver o que acontece. Já digo, a curva de oferta não se desloca. Basicamente, o pressuposto é o Banco Central sentou em cima do M. Está fixo ali. Bom, aí eu estou dizendo, o Y aumentou. Agora você pode, duas maneiras de pensar. Uma, agora que tem mais renda na economia, as pessoas vão comprar mais coisas, ou tem mais recursos. Elas querem mais moeda. Então, assim, basicamente, quem andava de uma passão da de táxi, ou quem andava só de uma passão da de Uber, ou alguma coisa desse tipo. Então, as pessoas querem ter mais moeda para efetuar mais compras, porque elas agora estão mais ricas. Ou que, se isso não te ocorrer, você pode pensar também, como eu tinha falado, na equação quantitativa. Tudo mais constante, ou seja, se você mantiver o P constante, o V constante, o Y crescendo, o M tem que, ou seja, a quantidade de moeda que as pessoas vão querer carregar vai ter que aumentar. Então, essa é a ideia. Então, pro mesmo, se o P não mudar, a quantidade de moeda que as pessoas vão demandar é um pouco maior. Se elas antes em equilíbrio, tá, com o valor da moeda 1 sobre P1, estavam demandando essa quantidade aqui, agora demandam um pouco mais. Ou muito mais, não sei. O relevante é que a curva de D ela se desloca dessa forma. Então, aqui tem um novo equilíbrio, que é o ponto A2. E temos, então, aqui 1 sobre P2. Então, com 1 sobre P2 é maior que 1 sobre P1, a gente conclui que P2 é menor que P1. Ou seja, aconteceu uma queda no nível de preços. Então, o que esse exercício está ilustrando? A quantidade de moeda fixa, aumenta o PIB da economia, o nível de preços tende a cair no longo prazo, porque você tem uma quantidade de moeda fixa com mais bens disponíveis, o nível de preço tende a cair. Tá? Perguntas?
Então, esse gráfico ilustra, é parte da resposta, o que acontecerá se Y crescer. Se fosse uma questão de prova, eu tinha que desenhar um gráfico desse e explicar o gráfico. Então, por exemplo, você pergunta na prova. Discuta os efeitos de longo prazo de uma elevação no PIB, ou no Y, sobre o nível de preços, mantido constante a oferta de moeda. Tá? Perguntas até aqui? Bom, então, o que esses exercícios que a gente fez até aqui, particularmente, esse exercício que aqui está, e o que a gente fez no final, quando a gente foi discutir a explicação do gráfico, por exemplo, aqui foi expansão monetária, lá foi contração monetária, variações na quantidade de moeda puxam o nível de preços na mesma direção. Então, aumento no M tende a fazer com que o P aumente, reduções no M tendem a fazer com que o P caia. Aí, então, aqui em algum momento, eu digo aqui que em um ambiente de estabilidade econômica, ou seja, pode estar numa situação de equilíbrio de longo prazo, o nível de preço será determinado pela oferta de moeda. Colocando agora aqui de outro jeito. Dada essa equação aqui, que a gente está dizendo assim, supõe que isso aqui é dado e que a velocidade é quase constante, então simplesmente constante. Se o V e o Y são constantes, o M e o P têm que andar juntos. O M cresce e o P cresce. Então, assim, particularmente, o pressuposto do livro é que no longo prazo a trajetória do PIB está dada por fatores que a gente não está discutindo aqui na disciplina. Basicamente, o capítulo 12 do livro-texto. Para a memória, capítulo 12, crescimento. Então, dada a trajetória de longo prazo do Y, assumindo que a velocidade fique quase que constante, então você tem alguma coisa amarrada. O M e o P estão amarrados. Você pode até pensar assim, na verdade é assim, M é igual a P vezes o Y, que está constante, vezes o patamar Y barra, dividido pelo V barra. Tá? Então, as duas variáveis tendem a andar juntas. Mas isso é verdade no curto prazo também. O problema do curto prazo, particularmente, é que aí a velocidade de moeda é relativamente estável. Tá? Então, fica mais... Outra coisa também é que, por exemplo, a gente vai falar mais sobre isso aqui. No longo prazo, mudanças em M não impactam Y. Porém, no curto prazo, mudanças na quantidade de moeda têm efeito sobre o PIB. Tá? Tem efeito, ou seja, mudanças na quantidade de moeda têm efeitos transitórios sobre o PIB. Porém, não tem efeitos duradouros. E aí, qual é o problema? Você não pode dizer, então, que no curto prazo o M aumenta, o Y não está constante. Enquanto aqui, mas no longo prazo, se o Y não está dado, por exemplo, o M aumentou. Aí você pode dizer que, então, o M e o P andam juntos no longo prazo. E aí eu menciono... Aí o Murilo vai fazer uma... Diga, Murilo. Então, numa questão, se comentar aqui, curto prazo, a gente faz a conta contando como se M e Y não fosse constante? Perdão, eu tô falando muito baixo? Ficou um pouco baixo. Você vai tentar falar um pouco mais alto? Desculpa. Então, se cair numa questão que o processo é a curto prazo, então a gente vai denominar como M e Y fossem constantes? Não, mas aqui a discussão é longo prazo. Se for o tópico, você perguntou para o curto prazo. A princípio, curto prazo a gente não está discutindo, tá legal? E acho que não, até eu me lembro, não vamos discutir muito quase nada nesse curto, tá? Tudo bem. Tá legal? Então, só olhando o longo prazo, já é suficientemente desafiador para a gente. Tá legal? Mais perguntas, gente? Bom, então aqui eu menciono nas notas de aula que como a quantidade de moeda determina o nível de preço, é por isso que a gente tem essa teoria quantitativa da moeda. A quantidade de moeda determina o nível de preço. Tá? E aí o que eu digo aqui, menciono aqui, agora que a gente fala de estabilidade econômica, de longo prazo, isso aqui, quando eu digo estabilidade econômica,
na discussão que tinha aqui no quadro, por exemplo, eles estão constantes. Lembra, constante é um caso particular de crescimento nulo. Na verdade, você pode ser um pouco mais geral. Ao invés de dizer crescimento zero, que as variações constantes, elas crescem a taxas que não variam no tempo, ou seja, a taxas constantes. Ou seja, o Y cresce todo ano 1%, o V varia também 1%. Aí, como, Alexandre? Estou dando aqui um exemplo. Faço um desenvolvimento algébrico aqui. Basicamente, vou fazer no quadro esse desenvolvimento que vocês têm nas notas de aula. Então, vou passar para o quadro. Então, mas tudo que eu vou colocar aqui tem nas notas de aula. Então, basicamente, eu pego a equação quantitativa, mas eu indexo por T, tá? Só para que eu vou usar a equação quantitativa em mais de uma data, usar na data T e na data T-1, então eu vou indexar as variáveis por T. Coloco o logaritmo natural de ambos os lados, então esse pedacinho aqui não tem nas notas de aula. E aí eu uso uma propriedade dos logaritmos que diz que ln de A vezes B, quando A e B são números positivos, né? Você pode escrever desse jeito, ln de A mais ln de B. Tá? Então eu escrevo essa linha anterior desta forma aqui. Ó. Vale para a data T, também vale para a data T-1. Aí eu subtraio esta última linha da penúltima linha, aí eu posso escrever, então, o seguinte. Aí eu resolvo tudo isso aqui para o ln de PT. Não, perdão, eu isolo esse termo que eu vou sublinhar de verde aqui. Deixo esse termo isolado, do lado esquerdo, por exemplo. Então, eu posso escrever que ln de PT menos ln de PT menos 1 é igual ao ln, tudo que está do lado esquerdo, menos esse termo aqui, esse último aqui, ó. Entre parênteses. E aí eu uso o fato, como a gente já discutiu, que a variação do logaritmo natural de uma variável qualquer é aproximadamente a sua taxa de crescimento. Tá? Lembra que aí tudo que a gente fez até aqui podia ser qualquer logaritmo, não precisava ser um logaritmo natural. Tá? Então, eu poderia ter usado o log na base 10 em todos esses passos aqui. Esse passo final que eu vou dar, aí teria que ter trabalhado com logaritmo natural, como a gente fez. O último passo, então, é que a variação percentual do P, ou seja, é isso aqui, e o que é a variação percentual do nível de preço? A taxa de inflação. É igual a variação percentual do M, esse pedaço aqui, ó, esse aqui, mais a variação percentual em V, menos... Desculpa, aqui eu esqueci aqui. Percentual em M, mais a variação percentual do V, menos a variação percentual
do Y. Tá? Então, na verdade, a taxa de inflação de longo prazo é dada pela taxa de crescimento da oferta de moeda, mais essa taxa, variação do V e do Y. Se o V e o Y forem constantes, isto aqui seria igual a zero, isto aqui também igual a zero, aí você tem que a taxa de inflação é igual à taxa de crescimento da oferta de moeda. Tá? Mas, como eu disse, é o caso particular. Então, basicamente, para eu poder amarrar realmente eu conseguir dizer alguma coisa, relacionar a variação percentual do P, ou seja, a taxa de inflação, a taxa de crescimento do M, eu preciso que essas duas variáveis aqui sejam constantes ou minimamente previsíveis, como o caso quando cresçam a taxas constantes. Se, por exemplo, falar, olha, o Y aumenta 1%, o M aumenta 1%. O que acontece com o V? Eu não sei, então é a mínima ideia. Aí eu não consigo usar isso aqui. A igualdade não serve para nada. Eu preciso dizer, olha, o M pode crescer 1%, o V vai ficar constante, vai variar muito pouco, aí eu posso dizer o que tem de acontecer com o P. Tá? Perguntas? Não? Então, vamos ver qual vai ser o nosso próximo passo aqui. Desculpe, isso que apareceu aqui recebeu o número 1 nas notas de aula, tá legal? Expressão número 1. Inclusive, o economista, aí menciona aqui nas notas de aula, aí essa frase mencionada pelo economista, uma frase enunciada pelo economista Milton Friedman, excelente economista, muito influente. A afirmativa dele foi a seguinte: a inflação é sempre, em todo lugar, um fenômeno monetário. Ou seja, você não acha, colocando de outra forma, esse gráfico que a gente estava discutindo aqui no começo, não é só, né, é um gráfico comum para todos os países do mundo. Basicamente, você vê um país onde tem inflação muito alta, você vai ver, persistente ao longo de anos, você vai ver que o nível de preço está crescendo junto com o P. Não, com o M. P e M estão andando juntos. Não tem como fugir disso. Então, a frase do Friedman você pode interpretar da seguinte maneira: não aconteceu ainda o exemplo de... Não, eu botei the left. Uma situação no qual o nível de preço estivesse subindo por meses e não houvesse a quantidade de moeda também não estivesse crescendo junto com o nível de preço. Então, ou seja, a inflação pode pensar assim: a expansão monetária é o combustível que a fogueira da inflação, necessário para alimentar a fogueira da inflação. Pode pensar assim. Perguntas, senhores? Então, agora, falar de algo que eu disse que nós íamos falar mais à frente, chamada dicotomia clássica e a neutralidade monetária. Dicotomia aqui quer dizer o seguinte: divisão, separação em dois grupos. Vamos separar as variáveis nominais das variáveis reais. Aí o Murilo tem uma dúvida. Fala, Murilo. Desculpa, professor, mas eu quero ver se eu não estou confundindo, mas quando você disse que a longo prazo V e Y são constantes, ou não? Não necessariamente constante, mas pode pensar, na maneira, hipótese simplifica, dizer que o V e o Y são constantes. Então, isso aqui seria zero, isso aqui também seria zero, tá legal? Aí, quando os dois são constantes, o P e o M crescem a mesma taxa. Tá aqui, variação percentual do P igual a variação percentual do M, tá legal? Se você zerar esse e esse aqui, ok? Alguns exercícios o autor vai fazer isso. Mas você não precisa assumir que eles são constantes. Na verdade, você pode ter uma hipótese menos restritiva. Dizer que o Y cresce, mas é uma taxa constante. Por exemplo, vai dizer que o Y é constante, ele cresce 1% todo ano. Vai dizer que o V é constante, é que o V cresce 1% todo ano. Tá legal? Ok? Entendi, obrigado. Não. Bom, então, nós vamos separar as variáveis chamadas nominais e reais. Então, é fácil discutir isso.
um exemplo. Então, variáveis nominais usualmente estão amarradas ao patamar de preço, ao nível de preço. Exemplo, o PIB nominal. Pode pensar, o que é o PIB nominal? O PIB real vezes o nível de preço. Então, o preço da batata, que é expresso também em unidades monetárias, é uma variável nominal. Então, tudo que é expresso em unidades monetárias é variável nominal. Salário é variável nominal. Tá? Só para coisa. Aqui eu coloquei salário nominal, é que aí os economistas falam salário nominal e salário real. Se nada for dito, é o salário nominal. Salário nominal, salário em unidades monetárias. Tá? Então, o preço da batata, o preço da cebola, são variáveis nominais. O PIB, até como PIB nominal, como nós tínhamos discutido antes, é uma variável nominal. A chamada taxa de juros nominal, que nós já discutimos, também, como o nome deixa claro, é uma variável nominal. E elas temos agora variáveis reais associadas a essas variáveis nominais, por exemplo, o PIB real, ou seja, é o PIB que a gente computa levando em conta a variação nos índices de preço. Então, ao invés de falar do preço da batata e o preço da cebola, que não estão expressos em unidades monetárias, quando divide o preço da batata pelo preço da cebola, qual é a unidade disso? Não tem, cancelou. Cancela real do preço da batata com real do preço da cebola. E isso a gente chama de preço relativo, tá legal? Então, por quê? Ele te diz, por exemplo, eu digo que o preço de um bem é igual, digamos, a R$5, e o preço do bem 2 é igual a R$10, aí supõe que eu tenho uma unidade do bem 2. Eu posso vender por R$10, tá? Olha lá o 00 aqui, deixa eu ser preguiçoso. E com esses... Então, eu tinha uma unidade do bem 2, vendi por R$10. Quantas unidades do bem 1 eu consigo comprar? 2. Tá? Então, eu consigo trocar uma unidade do bem 2 por 2 unidades do bem 1. E se você for olhar, isso aqui, a gente chama chamado preço relativo do bem 2 em termos do bem 1. Tá? Então, o preço relativo entre dois bens te dá a taxa que é possível trocar um bem pelo outro. Então, assim, se o preço do chocolate é 5, o preço da cebola é 20, você pode trocar 4 chocolates por uma unidade, 1 quilo de cebola, por exemplo, sei lá. Então, que o preço relativo é 4, né? Tá? Então, isso o preço relativo é uma variável real, que diz quantas quantidades de um bem eu posso trocar por outras, quantas unidades de um bem eu posso trocar por uma unidade do outro bem. Então, chamado salário real é o salário levando em conta o seu poder. A gente olha para o poder de compra do salário, né? Então, é uma variável real. Então, primeiro, vamos separar aqui, então, pensar, variáveis nominais. PIB nominal, preço da batata, salário nominal, aluguel em unidades monetárias. Variáveis reais, PIB real, preço relativo, salário real, taxa de juros real. E a chamada neutralidade monetária ocorre quando mudanças na oferta de moeda somente afetam variáveis nominais. Então, vamos lá. O que acontece na economia quando o Banco Central expande a quantidade de moeda? Olha, isso é muita coisa. Tá? É impossível fazer uma lista completa. Mas, para a nossa discussão aqui, pelo menos para o longo prazo, a gente vai fazer como autor assumir que nada acontece com o PIB real. Tá? Então, pode dizer que uma expansão monetária contribui para a economia crescer um pouco, expandir um pouco o crescimento por um período transitório de 6 meses, ou impedir que a economia entre uma recessão, ou amenizar os efeitos de uma recessão, mas não tem efeito duradouro, permanente sobre o PIB. Então, a gente vai assumir, como o livro faz, que mudanças na oferta de moeda não afetam as variáveis reais. Eu digo que é uma descrição razoável, mas não é exata, mas a gente vai assumir aqui que, daqui para frente, essa hipótese do que acontece no longo prazo. Por que não é exata? Uma delas é que por mudanças na quantidade de moeda, inclusive, podem afetar a taxa de inflação no longo prazo. Como a gente estava discutindo aqui, né? Como nessa equação, eu falei, fixo o Y e o V. Então, o P e o M andam juntos. Mas aí o diabo é que se a inflação dispara, as pessoas começam a alocar uma parte grande do seu tempo para a gestão dos seus recursos da moeda. Isso tem efeito real. Tá certo? Então, hoje eu aloco
muito pouco do meu tempo logo para gestão de recursos. Basicamente, eu recebo o meu salário, pago umas contas, deixo um dinheiro parado na conta corrente para sacar, para ter um dinheiro no bolso, ou para fazer um Pix, que diabo seja, ou pagar alguma conta com cartão de débito, pagar alguma compra com cartão de débito. E antigamente não era assim. Eu tinha que alocar parte do meu tempo, e as empresas, então, elas pensam assim, chamado departamento financeiro, a chamada gestão do fluxo de caixa, é muito mais onerosa para qualquer entidade em situação de inflação alta. Tem que contratar mais funcionário para gerir aquilo lá. Tem que ter uma sintonia muito fina entre os recebimentos e os pagamentos, para não ficar com o dinheiro parado na conta corrente. Tá? Então, tem a margem para que mudanças na quantidade de moeda impactem o lado real da economia, mas a gente vai assumir, vamos ignorar esses possíveis efeitos. Coisa de dizer, são efeitos de segunda ordem. Ele, como vamos em física do segundo grau, despreza o atrito por uma simplificação. Tá? Aí o exemplo que o livro usualmente dá para esse tipo de... Os livros textos usualmente fornecem para dizer que a mudança na quantidade de moeda deveriam ser neutra, eles chamam reforma monetária. O que é reforma monetária? Por exemplo, no Plano Real, o Plano Real foi só uma reforma monetária, tinha também uma reforma monetária. Existia uma moeda antes, chamava Cruzeiro Real, se não me falha a memória. O Cruzeiro Real saiu de circulação, então no seu lugar o real. E, se não me falha a memória, R$1 valia 2.750 cruzeiros reais. Tá? Então, basicamente, todos os preços da economia foram divididos por 2.750, preço, inclusive salário. Antes da reforma monetária do Plano Real, nós tivemos, que eu lembro aqui, pelo 3, se não me falha a memória, teve a do que eu estava vivo, e lembro. Plano cruzado, se me dividiu tudo por 1.000, ou seja, cortamos 3 zeros da moeda. Plano Collor, cortamos 3 zeros da moeda também, dividimos tudo por 1.000. Plano Real, Plano Collor. E teve ali nesse meio tempo pelo menos mais uma, talvez tenha tido 2, também que dividiu tudo por 1.000. Tá? Então, agora pergunta para os senhores. Supõe que amanhã a gente multiplicasse todos os preços por 10, incluindo os salários. E também multiplicasse por 10 a quantidade de cédulas que a gente tem moedas que a gente tem na carteira, na conta corrente, nosso saldo em fundo de investimento. Isso deveria fazer com que nós ficássemos mais ricos ou mais pobres? Não. Então, assim, basicamente, se eu penso pouco a princípio, você está mudando a unidade de conta. Exceto por um pequeno período que você está acostumado a pensar que em 10 reais você compra, por exemplo, 2 cafés, agora eu vou dizer 100 reais, 100 sei lá, novos reais compram 2 cafés. Só um comentário, que eu multipliquei por 10 por simplicidade. Normalmente a reforma monetária sempre diminui, né? Corta 0. Né? Bom, não tem por que, então, pensar assim, a reforma monetária impactar, fazer com que o PIB aumente. Menos que a lei, só para assim, se colocar. Mas se ele pensar assim, tiramos as moedas, cédulas verdes da circulação, substituímos por cédulas amarelas. Não tem diferença nenhuma. Porém, e usualmente eu penso assim, ela é neutra. Mas eu faço um comentário. Usualmente ela vai ser neutra, mas nem sempre. Olha, você imagina o seguinte. Lembra, o Plano Collor houve uma reforma monetária também, eu até falei, cortou 3 zeros, mas também houve confisco bancário. Suponho que logo depois do Plano Collor, 3 meses depois do Plano Collor, o governo anunciasse uma nova reforma monetária. Olha, daqui a mais uma semana vai ter outra reforma monetária. Será que as pessoas iam temer que houvesse um novo confisco? Talvez, né? E aí todo mundo ia correr para os bancos para sacar dinheiro, corrida bancária, quebradeira de banco, esse é o caos. Tá? Então, assim, a ideia de que a reforma monetária é neutra, para que ela seja neutra, as pessoas não podem associar a reforma monetária a por exemplo, confisco de ativos financeiros, bloqueio de contas bancárias por parte do governo. Tá legal? Mas, então, assim, conforme os livros textos falam, usualmente ele é neutro. Tá? Então, você pode, então, inclusive, pensar que quando o Banco Central faz uma operação de expansão monetária, ele injeta moeda na economia, quando ele estivesse fazendo uma reforma monetária.
Então, por exemplo, houve uma injeção monetária a ordem de 10% na economia. Então, como se fosse uma reforma monetária que multiplicou todos os preços por 1,1. Isso pode pensar depois que todos os efeitos passaram. Mas o diabo é que, por exemplo, quando tem essa injeção monetária da magnitude de 10%, isso não é exatamente uma reforma monetária. Por quê? No plano real, por exemplo, todos os valores nas contas correntes foram divididos por 2.750. Quem tinha dinheiro pôde ir no banco trocar a moeda antiga pela moeda nova, continuar usando a antiga, dividido por 2.750. Mas quando, por exemplo, o Banco Central faz uma expansão monetária por meio de uma operação de mercado aberto, e ele faz expansão, contração todos os dias, não tem nenhum ajuste no nosso saldo em conta corrente, não tem nenhum ajuste no dinheiro na nossa carteira. Então, você pode pensar o seguinte, uma operação de mercado aberto ela não é neutra como uma reforma monetária, porque você não está ajustando simultaneamente todos os preços da economia, nem todos os saldos de conta corrente, assim vai. Então, você pode interpretar o seguinte, o que faz com que mudanças na quantidade de moeda não sejam neutras no curto prazo, dentre outros fatores, é que, por exemplo, quando tem uma expansão monetária, quem tem dinheiro parado na conta corrente ou na carteira não tem uma compensação. Não ganha para o Banco Central expandiu a oferta de moeda no último mês em 10%. Eu não tenho, por favor, me bota mais. Eu tinha R$100 na carteira, me manda mais R$10. Isso não existe. Tá? Ok? Perguntas? Não? Vamos avançar mais um pouquinho. Quem vai querer tirar dúvidas? A Ingrid falou que tinha dúvidas. Eu. Além da Ingrid. Quantas dúvidas você tem, Ingrid? De exercício, né? 3. Oi? 3. Ok, então vamos lá, gente. Eu tinha falado que para pegar os 10 minutos finais da aula para tirar dúvidas. E eu quero cumprir isso. Só que eu acho que a parte que está entrando aqui a gente não consegue cobrir até em 8 minutos, que a gente pararia 10 minutos no fim da aula. Então, eu vou começar a tirar dúvidas. Então, na aula que vem, a gente começa daqui. Tá? E se vocês forem olhar, estamos próximos de acabar este tópico. Então, me corrija se eu estiver confuso. A prova está marcada para quarta-feira, não é isso? Da semana que vem. Ok. Então, provavelmente, na quarta-feira agora, a gente termina esse tópico. Isso encerra a matéria da prova. Pode acontecer de ficar um pedacinho deste tópico para a aula de segunda-feira antes da prova. Tá legal? Então, vamos tirar dúvidas. Professor, posso começar? Pode. A minha primeira dúvida é na página 216 do livro. As questões para revisão. Página 216, questão para revisão, capítulo 11. E isso é a questão 3, das barras. Isso é lista 2, não é? Lista 2. L2, questão para revisão, questões para revisão, questão 2. Problema 2. Não, questão 3. A questão para revisão 3. Tá, chocolate. Então, vamos lá. O que o autor diz é o seguinte, vou usar X para o preço do chocolate. O preço do chocolate, numa certa data, era de 10 centavos. E numa outra data, era 60 centavos. O nível de preços, o IPC, acho que ele fala IPC, sim, ele fala IPC, um índice de preços qualquer, não precisa IPC, mas que seja IPC, se comportou desta forma aqui, tá? Então, temos datas 1 e 2, preço do chocolate, preço preço do chocolate na data 1 e 2 e IPC nas datas 1 e 2. Aí ele pede, corrigindo pela inflação total, quanto aumentou o preço do chocolate? Uma maneira de fazer, que eu acho a mais simples, calcular isto aqui, ó. A variação percentual dessa fração aqui, desculpe, vou colocar aqui 1 e 2,
Então, data 1, data 2. Você calcula a variação percentual disso aqui, ó. Ok? Por quê, professor? Você Só para conferir uma coisa, já digo por quê. Mas veja bem, o que são 10 centavos? É uma barra de chocolate, tá legal? Sim. É o preço de uma barra de chocolate. Dividido por 150, quantas cestas eu compraria, cesta subjacente ao IPC, eu compraria com uma barra de chocolate. Tá ok? Lembra que quando você divide uma unidades monetárias por um preço, você tem a quantidade que você consegue comprar de um dado bem. Você pode interpretar desse jeito. Então, basicamente, você pode pensar... Então, o que é isso aqui? É o poder de compra dos recursos que eu precisaria ter para comprar uma barra de chocolate na data 1 e na data 2. Aí eu calculo a variação percentual. E se eu não estiver confuso, então vamos lá. Eu vou 10 dividido por 15, 60 de... Botar, desculpa, ponto 1. Botar logo os valores. Vai ficar tentando fazer conta. Enter. Se você fizer essa conta, você deve passar daqui para cá, 200%. Não é isso que tem no gabarito? É Professor, 200%? não sei, eu não tô com o gabarito do lado. Se quiser que eu abra, eu posso abrir. Não, eu abro aqui rapidamente. Professor, eu fiquei confusa ainda. Essa fórmula que você fez, né? Você comentou que essa forma é para ver os valores monetários em diferentes épocas. Esse exemplo aí é aquele que tinha no livro falando sobre os salários? A diferença de salário. Sim, também está relacionado àquele que falou de salário, aquela discussão. Mas já só um minuto, peraí. Vamos lá. Quero agora olhar o gabarito. Só um minuto. Eu não sou multitarefa. Sim, 200% está no gabarito. Tá? Outra maneira de fazer. Vamos lá. Primeiro, olha só. Aqui você tem uma... Você pode simplesmente calcular a variação percentual de uma fração para outra, 200%. Então, você pode pensar o que é aquilo, isso aqui. O poder de compra dos recursos que eu precisava para comprar uma barra de chocolate. Aqui é o poder de compra dos recursos que eu precisaria para comprar também uma barra de chocolate, só que de uma data. Estamos olhando em datas distintas. Outra coisa que você pode fazer é simplesmente pegar isso aqui, ó, esse 0,10, e comparar com isso aqui. O que é isso aqui? Esse tipo de conta a gente discutiu. Até eu falei, olha, pega o XT, nas notas de aula, até, divide pelo P subscrito T e multiplica pelo P subscrito de outra data. É o que nós estamos fazendo aqui. Legal? E aí, se você calcular a variação percentual de 0,10 para esse valor aqui, você tem um crescimento de 200% também. Então, o que está sendo feito aqui na data 2? Você está pegando... Que conta é essa aqui? Estou repetindo isso aqui, desculpa que eu não consegui circular direito. Você pegou 0,60, dividiu por 300, que é o índice de preço na data 2, e multiplicou por 150. Então, isso aqui, ó, é o preço do chocolate na data 2 em moeda da data 1. Tá legal? Ok? Pegou o preço do chocolate na data 2, dividiu pelo índice de preço na data 2, multiplicou pelo índice de preço na data 1. É o preço do chocolate na data 2 expresso em valores da data 1. Ou outra conta que você pode fazer é essa aqui, ó. Também vai dar 200%. Você pode usar qualquer um dos três procedimentos. O que é isso aqui? Então, preço do chocolate na data 2, por simples. Aqui é o preço do chocolate na data 1 dividido pelo índice de preço na data 1 vezes o índice de preço na data 2. Então, a gente está fazendo aqui, a gente está expressando ou seja, essa conta que tem aqui
Você pega o preço do chocolate na data 1, divide pelo índice de preço na data 1, multiplica pelo índice de preço na data 2. Você pode interpretar, então, o que está sendo feito aqui é o seguinte: pegando o preço de chocolate na data 1, expressando em moeda valores da data 2. E aí compara com o preço do chocolate na data 2. Tá? Então, qualquer um dos 3 procedimentos que você adotar vai te dar a resposta de 200%. Ok? Beleza, professora. E agora a minha dúvida é nos problemas e aplicações dessa mesma página, só é que a questão 2, letra B. Tá, pergunta, desculpa, eu vi que tinha uns comentários. Vitória, não, isso. Dúvidas, Vitória? Ops, não. Então, se me não, que acho que a Vitória não está mais aí. Acho que muita gente já foi embora. Então, vamos lá. O isso era, na verdade, era da data da prova, lembrei. Aí, qual é a próxima dúvida, Ingrid? Desculpe. É a exercício 2, letra B. Essa mesma. Problemas e aplicações? Isso. Então, é lista 2, problemas e aplicações, questão 2B de bola. Exato. Então, como a gente estava falando no começo da aula, no item 2, ele dá preços, ele dá uma tabelinha, com 3 bens. Bola de tênis, bola de golfe, garrafa de Gatorade, mas basicamente, o que interessa não é se é tênis, golfe, bola, garrafa, é 3 bens. Dá preços e quantidades para 2 anos, 2011 e 2012. Tá? Então, o item B diz assim: empregando um método semelhante do IPC, calcule a variação percentual no nível total de preço. Que no item A ele pergunta qual a variação percentual no preço de cada um dos 3 bens. Tá? Então, basicamente, o bola de tênis ficou constante, golfe aumentou 50%, garrafa de Gatorade aumentou 100%, se eu não estiver confuso. Tá? Posso até olhar rapidamente aqui no gabarito. 0, 50%, 100%. Isso mesmo, não errei, não. Bom, aí ele agora quer. Então, você tem 3 preços, um constante, um crescendo 50%, outro crescendo 100%. Qual é a inflação? Essa pode colocar assim, ele diz. Pode pensar assim, tem que calcular um índice de preço. Então, um método semelhante do IPC calcula a variação percentual no nível total de preços. Então, você basicamente tem que fixar as quantidades, pega as quantidades de 2011, calcula o IPC, conforme feito em exercício no livro-texto, feito em aula também. Aí, dado o IPC, você calcula a variação percentual do IPC. Tá? Então, o que eu coloquei no gabarito? Eu disse que era 50% a resposta. Basicamente, eu só botei a resposta final. Você tem que calcular o IPC, tá certo? Tem dúvidas como calcula o IPC, Igor? Não, eu tô com a fórmula aqui, mas Só para entender. Basicamente, você vai usar as quantidades 100, 100, 200. Tá legal? Sim. Desculpe, mas agora que eu estou vendo, ele dá quantidade 2011, quantidade 2011, mas dá a mesma quantidade, então nem tem essa dubiedade, tá legal? Não sei se você percebeu o que eu falei, só me dei conta agora. Que ele dá preços e quantidades para 2 anos, mas as quantidades não mudam, né? Então nem haveria qualquer dubiedade. Que ano eu tenho que pegar? 2011, as quantidades 2011 ou 2012. Não tem diferença, que elas são iguais. Nem essa dúvida poderia surgir nesse exercício. Tá ok? Neste exercício específico. Segue em frente. Diga. Professor, não entendi o que aconteceu agora. Porque eu estou olhando aqui na tabela do enunciado. Tem quantidade para 2011, quantidade para 2012. Tá legal? Sim. Concorda? Concordo. Vou construir o IPC. Que ano eu pego? Eu pego quantidade de quais anos para montar minha cesta? Lembra dessa parte? Mas, professor, esse valor do IPC... Agora, peraí. Lembra que lá você tem que fixar as quantidades? Quando eu calculo o IPC? Mas esse valor do IPC vai ser diferente, porque os preços são diferentes, não é? Tudo bem, mas olha só, como é que constrói um índice de preço? Você monta uma cesta. Uma cesta envolve ter quantidades fixas, concorda? Sim.
Aí aqui você tem informação, tem quantidade para 2 anos. Poderia haver a seguinte dúvida. Eu pego quais quantidades? A de 2011 ou de 2012? Nesse caso Aí aí. eu digo, pega a de 2011, o autor não falou nada. Mas eu me dei conta só agora há pouco que não tem diferença se você vai pegar a quantidade de 2011 e 2012. Por quê? Porque as quantidades são as mesmas. As quantidades para o bem 1, 2 e 3 Sim. são essas aqui, tanto para 2011 como para 2012. Só mudam os preços. Então, não haveria, porque neste exercício específico, a pessoa, com esta tabela aqui, a pessoa tem dúvida de usar a quantidade de 2011 ou de 2012. Tá legal? Entendi, professor. Ok? Mais perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque senão eu vou fazer outra. Ninguém falou nada? Pode fazer. Não, pode ir. Eu só tô escutando. Ah, Vai, tá. pronto. Agora, a minha próxima pergunta é o exercício 3B. Ok? Porque a minha conta ficou dando errado e eu fiz de tudo, mas eu não estou entendendo. Porque, por exemplo, né, para calcular o IPC, eu tenho que multiplicar a quantidade pelo preço, não é? Ou não? Espera aí, vamos lá. Ou é só o preço? Lista 2, questões adicionais. Estamos falando da questão 3. Não, aqui não é questão adicional, é problemas e aplicações, né? Questão 3. PA, então é PA. Problemas e aplicações. Questão adicional que eu coloco fora. Questão 3B. Tá. Então, vamos lá. Nessa aqui. Você teria que calcular o preço. No item A, calcular o preço. Você conseguiu calcular. Sim, Item A você fez. consegui. Aí o item B, ele pede. Calcule o IPC de cada ano. A sua dúvida é no item B. Isso, professor. Basicamente, você tem que... E a minha resposta é 100... E são só 2 anos também? Sim, só 2 anos. E aqui eu peguei as quantidades do ano inicial. Tá? Eu vou lá, eles compraram 100 cabeças de fogo. Aqui 100, 50 e 500. Então, eu usei as quantidades de 2011, porque aqui nesse exercício as quantidades variam de um ano para outro. Então, as quantidades aqui para 2000 variam de um ano para outro. 2011 e 2012 são 3 bens, não é isso? O do ano de 2010 eu consegui fazer, mas agora o outro ano não bateu a conta. Ah, não, são 2010 e 2000. Eu estou trocando os números aqui. É 2010 e 2011. São só 2 anos nesse exercício, não é? Isso, são 2 anos. – 2010, 2011. Então, as quantidades que eu for olhar no enunciado, para estar no próprio enunciado. 100, 50, nossa, coisa horrorosa esse quadro, às vezes. 500, não é isso? São essas as quantidades? 75. A quantidade é 100, 50 e 500 na primeira. E na segunda é 75, 500. 80 e 500. Tá, 75, 80 e 500. Tá, então para não ter dúvida, agora aqui tem diferença. E você vai usar isso que eu vou marcar em vermelho. Você vai usar isso aqui, ó. Tá? Pode, qual deveria usar? Nada, foi disso, você usa a mais antigo que você pensa. Foi ali que eu montei a cesta e comecei a apurar o índice de preços. Tá legal? Aí você calcula o índice de preços aqui. Então, agora vamos lá. A gente tinha os preços, não tínhamos? Vou tentar colocar os preços em verde aqui, né, aproveitando essa tabela. Vamos ver. Ó, preços. 2,
1,5. E aqui vai ser quanto? 0,1. 3, 1,5, 0,2. Tá? Então, o que você tem que fazer? Tem que calcular o custo de aquisição da cesta. Eu vou chamar de V. V de 2010 vai ser 2 vezes 100, mais 50 vezes 1,5, mais 500 vezes 0,1. Então, aqui é 200, 275, mais 50, 275 mais 50, 325, se eu não estiver confuso. Você fez essa conta, Ingrid? Então, uma coisa que eu não entendi é por que que... Ah, sim, é 325 e o outro deu Achou 325 aqui também? 445, deu a minha de baixo. Não, mas a de baixo é diferente. Tá? Só vai ser 3 vezes 100, a quantidade vai ficar fixa. Mais 50 vezes... que o preço não mudou, tá? Mais 500 vezes 0,2. Então, aqui vai ser 300 mais 75, 375, mais 100, 475. Ok? Você também achou 475 aqui? Eu não achei 475, eu acho que eu tinha achado 445. Vamos lá, 300, 375. 500 vezes 0,2, 100. 100. Então, aqui já deu 100, com 300, 400. Mais 75, acho que é 475. Eu vou em frente. Então, o que é o índice de preço em 2010? Eu nem vou calcular, porque o índice de preço em 2010 é 100, tá? Vai ser 325 sobre 325. O índice de preço de 2011 vai ser 475 sobre 325 vezes 100. Então, o P de 2011 é 146,15. Tá? A taxa de inflação, então, se você for calcular, vai dar 46,15%. No gabarito, eu coloco 46,15%. É exatamente isso, tá? Então, não errei nas contas, a menos que eu tenha cometido aqui o mesmo erro que eu cometi no gabarito. É a mesma coisa, não acredito que tenha acontecido, tá? Tá mais claro agora? Eu acho que eu errei o número de baixo mesmo. O meu tinha dado Pode ser. um pouco. Ok? Depois eu vou... Normalmente, ó, a melhor coisa para fazer quando dá essa é checar as contas. Eu não vou ficar... Será que você não usou as quantidades de 2011, não? Então, professor, porque assim, aqui pegando o cálculo que eu fiz hoje, tá escrito que eu fiz tipo assim, que eu não fiz isso, esse valorzinho aí da unidade, 1,5, blá blá blá, eu já coloquei o valor direto, entendeu? Eu somei. Tipo assim, por exemplo, eu somei o valor 200 mais 75 mais 50, entendeu? Para dar o de cima e depois somei o de baixo para dar um outro valor. 225 com 120 e com 100, é isso? Deixa eu ver. 225. É isso. Aí não, aí que na prática o que está acontecendo é o seguinte, só para não haver dúvida. Quando você simplesmente pega os valores dos gastos que estão no enunciado, você está pegando preço de 2011 com quantidade de 2011. Tá certo? Foi isso. Uhum. Okay? Ah, entendi. Eu tenho que... No fim, implicitamente, você pegou as quantidades de 2011. E aí eu tinha que pegar dos dois, né? Porque o IPC... Você tinha que pegar as quantidades de... Isso aqui, ó. Tinha que usar esse 100 aqui, esse 50 aqui, esse 500 aqui. Eles ficam fixos. Esse é o ano base.
Quando você simplesmente pegou os valores, você implicitamente está usando as quantidades do ano de 2010 e de 2011. E as quantidades têm que ficar fixas quando você calcula o IPC. Isso aí. Essa parte aí de baixo, 3 vezes 100 mais 50 vezes 1,5, mas não tô sabendo de onde tá vindo. 3 é o preço. São preços, tá? E, por exemplo, esse 75 e esse 80 não entra na conta? Não entram. Por quê? Porque não fazem parte da discussão. Mas por que não faz parte da discussão? Porque o procedimento é o seguinte: índice de preço, você pega as quantidades de um ano e trabalha sempre com essas quantidades. As quantidades dos anos subsequentes dos anos anteriores, dos outros demais anos, serão ignoradas. Lembra? Você fixa uma cesta e vai olhando o que acontece com o custo de aquisição da cesta a cada período. Nesse caso, a sexta que a gente fixou foi a de 2010? Foi a de 2010. Então a gente fez tudo com peraí, deixa eu ver. 50. Com as quantidades 100, 50 e 500 o tempo inteiro. E aí a gente só mudou o valor do outro ano. A gente só mudou o preço. Isso, o preço. Olha aqui. Só para 2, 3. 2, 3. 1,5, 1,5. 1,5, 1,5. 0,1, 0,2. 0,1, 0,2. Índice de preço é assim. Você fixa as quantidades e vai acompanhando, reavaliando o custo de aquisição da cesta com os novos preços. Okay? Agora foi, professora. Eram essas minhas dúvidas mesmo, viu? Okay. Muito obrigada. Mais perguntas, gente? É que a gente tem aula de inglês Aline agora. ou Ingrid, mais perguntas? Era Não isso há mesmo. perguntas? Então a gente se vê na quarta. Obrigada, professor. Boa noite. Não. Tchau, até quarta. Boa noite. Eu tenho que parar a gravação. Cadê aqui? Stop recording. Feito.